Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um pré-rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Eu sou Fred Figueiredo, estou aqui ao lado de Cássio Zirpoli e de Ravel Pinheiro. A direção é de Márcio Souza e na nossa pauta, na nossa rota, a 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer sábado, domingo e segunda-feira. Como sempre, esse programa foca, tá, no futebol do Nordeste. São 4 partidas, porque nessa rodada tem um clássico absolutamente decisivo nesse sábado entre Vitória e Fortaleza, tá? Fortaleza e Vitória, afinal o jogo é no Castelão. A gente vai detalhar tudo dessas 4 partidas e também passar pelos outros jogos. Esse pré-rodada, esse programa, ele é oferecido pela Bet Nacional, que acaba de lançar um novo app, tem aplicativo novo, tá disponível na sua plataforma, seja você usuário de Android, seja você usuário de iPhone, tá? É um grande aplicativo com toda a tecnologia, segurança, tá? Dentro da lógica do jogo responsável, que é uma bandeira da Bet Nacional e que, Ravel, sempre foi uma bandeira aqui do 45 minutos. A gente sempre deixou muito claro que só entre em um site de apostas, só faça uma aposta com quantias que não sejam significativas nem importantes para o seu orçamento. Que seja um dinheiro, um valor que você vai usar para comprar um videogame, talvez, para pedir um jantar melhor se você ganhar a aposta, se perder, vai se resolver com o que tem dentro de casa. A gente sempre tratou, Ravel, que há uma forma de jogar e ser divertido. E só existe um jeito para isso, sem comprometer jamais o seu orçamento e sem você cair na ilusão de que vai ficar rico, de que vai transformar dinheiro de aposta numa receita estável mensal, né, Ravel? Com certeza, Fred. O importante é saber que a Bet Nacional existe para ser um local que vai dar um entretenimento maior, uma emoção maior, aquele jogo que por vezes é desinteressante, porque você não tem tanto emocional envolvido, porque são equipes que você quer acompanhar, mas a meio ao largo ali, não tem muito interesse em ver especificamente aquele jogo, aí você bota um dinheirinho, um realzinho, sem comprometer a sua renda, sem muita expectativa, sabendo que aquele dinheiro pode não voltar, ou se voltar, você vai poder reforçar aquele lanche a mais. É o que a gente sempre fala aqui, né, Fred? Eu lembro de ter uma vez um pré-rodada falando contigo que às terças-feiras eu tenho o hábito com os meus amigos de pelada, né, de futebol, do baba, como a gente fala aqui em Salvador, de sempre ter aquelas 2 cervejinhas de cada. Quando eu quero fazer uma apostazinha, uma fezinha em algum jogo que me interessa no pré-rodada, eu já faço a projeção para beber uma cerveja. Tiro uma das cervejas, faço a minha fezinha no Bet Nacional, e aí na semana, se der certo, se der green, aí passa a ser 3 cervejas na semana seguinte, se não, eu me contento com uma cervejinha e tá tudo certo. Então o compromisso que a gente tem, que a Bet Nacional tem com os brasileiros, é de oferecer a melhor plataforma possível com o jogo responsável. E é isso. E às vezes dá certo, viu, Ravel? Nesse negócio de melhorando o jantar, nosso diretor, Rodrigo Carvalho, ele tinha 76 quilos aqui no início do podcast. Mas ganhou tanto na Bet Nacional que o homem hoje. Cássio ficou assustado. A gente foi numa hamburgueria aí, o homem pediu um hambúrguer que era. Não dava nem para ver o rosto dele atrás. Assim. E a conta na hora da conta? Ainda veio pediu milkshake, pediu o maior hambúrguer da mesa, pediu água, aí fez assim, não, e a moral, já fiz minha conta toda certinha aqui. Aí ele fez a conta dele, Cássio fez, sobrou para mim a maior parte. Eu disse, Rodrigo, veja só, é impossível que isso esteja certo. Ele, não, pô, o milkshake aqui era 14. Eu disse, os 10% colocou? Ele, não. Eita, esqueci de colocar água também. Aí pegou a conta, eita, o milkshake era 24. Aí, meu amigo, é muito bom. Muito bom. Foi um golpe e não Mas voltou eu não, acho o golpe. A gente aguçou, acho que a nossa audiência, e pode até abrir depois, Fred, o quadro Dica do Rodrigo, que com certeza depois dessa ideia aí, acho que o pessoal deve ter ficado de olho aí nos palpites do Rodrigão Carvalho, nosso diretor, que deve, pelo que eu sei, realmente vai bem nas apostas. Não, o homem trabalha forte em várias frentes, tá? E se você ainda não tem conta na Bet Nacional, tem um QR Code, um código aí ao lado de Ravel. Se você apontar para o QR Code, nem precisa colocar o nosso código, você já vai abrir sua conta direto, tá? Nesse braço do 45 minutos. Se você for pelo modo tradicional, baixar o aplicativo, você, quando abrir a conta, digita o código podcast45, que é fundamental para a gente, tá? É sempre uma ajuda grande aqui para o nosso trabalho, mostrar que os nossos vídeos, que os nossos conteúdos chegam em cada vez mais pessoas e que as pessoas, de alguma forma, confiam
no que a gente apresenta aqui, tá? Mas é isso, vamos começar a tratar dessa 23ª rodada, porque nessa 23ª rodada, logo no sábado, tem um jogo que ele é absolutamente decisivo para 2 clubes do Nordeste. 2 clubes que fizeram escolhas, diria que questionáveis nas últimas semanas. O Fortaleza, que já tinha demitido o Vojvoda, demitiu também Renato Paiva e fez uma opção por trazer Palermo para comandar a equipe nessa reta final do Campeonato Brasileiro, numa missão muito dura de tirar o Fortaleza da 19ª posição e evitar o rebaixamento. Do lado do Vitória, que demitiu o Carille e já tinha demitido o Carpini, tá? O Vitória fez uma escolha também questionável, mas por um caminho oposto. Enquanto Fortaleza foi buscar um nome de forte apelo popular, muito mais pela sua carreira como centroavante do que pela sua carreira como treinador, tá? Que acaba até de ter uma conquista dentro do Campeonato Paraguaio com o Olímpia, mas Palermo não tem grandes referenciais enquanto técnico, enquanto centroavante do Boca, sem dúvida. O Vitória foi pelo caminho oposto. Optou por dar uma chance ao seu auxiliar Rodrigo Chagas, tá? Ele foi confirmado como treinador e assim segue. Sempre que um auxiliar, que um interino fica no cargo, eu nunca confio muito, sabe, Rafael? Eu sempre trato como ele é o treinador oficial do clube até o próximo resultado. Mas são 2 caminhos questionáveis. Eu, Fred, não iria nem para um lado, nem para o outro. Não iria. Não teria feito as escolhas, tá, que o Vitória e que o Fortaleza fizeram. E agora, depois dessa pausa da data FIFA, é hora de iniciar essa nova caminhada frente a frente. Um super jogo, tá, de peso decisivo para o brasileiro. Ravel, eu queria tua visão dessas escolhas, tá, do Fortaleza, do Vitória e desse confronto no Castelão, tá, iniciando aí um momento crucial do campeonato. Com certeza, Fred, até porque tem tantos elementos nessa partida que eu vou tentar condensá-los aqui, porque todos eles eu acho que são pontos de bons debates aqui entre nós três. O primeiro é que, assim, é o primeiro jogo depois da data FIFA. A data FIFA é essa que todos os clubes esperavam, né? Todo mundo projetava ter um tempinho ali para treinar, para descansar um pouco seus elencos, para tentar dar uma acalmada no ambiente interno, especialmente esses clubes que habitam o Z4 ali, no caso de Vitória e Fortaleza, que estão dentro do Z4 nesse momento, para poder tentar gerar fatos novos e apresentar alguma coisa de fato de novidade, mudança de postura nos seus confrontos. E aí calhou de, nesse momento, haver, logo nesse retorno da data FIFA, o confronto direto entre 2 equipes desesperadas, eu diria, e que mostram o seu desespero nessas decisões. No caso do Fortaleza, uma decisão questionável, porque é um trabalho que desde 2018 vem apresentando um ótimo nível de resultado, mas que em determinados momentos não se confirma por algumas decisões que são tanto controversas que se toma, né? Dentre o grande fenômeno do trabalho que foi Vojvoda e o bom trabalho que teve Rogério Ceni, Fortaleza passou por Anderson Moreira, passou por Marcelo Chamusca, agora passa por Palermo, passou por Renato Paiva. Então, assim, eu acho que essa decisão desse treinador não é uma decisão abraçada pela maior parte da torcida do Leão do Pici. E estou muito curioso para saber como é que vai se portar esse primeiro Fortaleza, né, o Fortaleza do primeiro jogo, a partir do comandante argentino, que foi, sem dúvida, um grande centroavante, mas como treinador ainda precisa mostrar mais na sua carreira. Até porque é uma carreira relativamente nova, né, pouco mais de 10 anos. Vamos ver o que ele vai ter para entregar no futebol brasileiro. No caso do Vitória, eu diria até que foi uma decisão tanto preguiçosa, Fred, porque é uma decisão que parece mais ir para o lado do apelo popular, da questão emotiva, de você colocar um ídolo à condição de ser um treinador, do que necessariamente por trabalho concluído. Rodrigo Chagas sempre se notabilizou por ter algum sucesso na base do Vitória, ok? Mas fora dele,
só conseguiu desempenhar trabalhos no interior do estado, dirigindo Jacuipense, Juazeirense e Atlético de Alagoinhas. Ou seja, Rodrigo nunca foi um treinador notabilizado por conseguir entregar nada nem numa Série B. E agora ele vai treinar um time vivendo uma Série A complicada, num momento muito difícil, tendo conquistado apenas 1/3 dos seus pontos na competição e, nesse momento, sendo o primeiro time dentro do Z4. Então, assim, eu diria que essa decisão é uma decisão controversa. Pode dar certo? É óbvio que pode dar certo. Já teve um bom primeiro caminho, que foi a vitória dele enquanto treinador interino. Agora será o seu primeiro jogo como treinador efetivado. E eu te confesso, Fred, que eu estou bem curioso para saber como é que será o Vitória de Rodrigo Chagas, porque eu ainda não consegui identificar qual é a principal característica desse treinador em termos de estilo de jogo. O que eu sei é que ele terá, pela primeira vez em muito tempo, um Vitória quase que completo. À exceção do lateral Jamerson, que sofreu uma grave lesão no jogo contra o Cruzeiro, o Vitória vai ter aí o retorno de grandes peças, talvez que ainda não estejam disponíveis para jogar os 90 minutos, mas são atletas importantes que podem robustecer o elenco para essa partida, para a sequência do Brasileirão, e com isso eu diria que, de repente, essas peças podem render mais na mão de um outro treinador, mas o Rodrigo terá a sua chance, pelo menos, como você mesmo disse, Fred, até o próximo fracasso. Cássio, no vídeo que a gente fez, inclusive acho que foi nós três que analisamos a notícia da contratação de Palermo pelo Fortaleza. Eu não diria que foi unanimidade nos comentários. Os comentários estavam divididos. Mas a gente, Cássio, viu uma série de torcedores do Fortaleza questionando nossa linha de análise, defendendo muito o nome de Palermo. Eu acho piloto automático aquilo, sinceramente. E me remeteu a quando o Paiva foi o anunciado. A diferença, e isso está dito no programa, é que nós tínhamos muito mais informação e, por conta disso, uma rejeição prévia a Renato Paiva em si. E agora a gente não tem nenhuma rejeição ao nome de Palermo, nenhuma. O que a gente debateu é que, numa 23ª rodada de Série A, iniciando o trabalho num time que é 19º colocado, com 15 pontos, a 8 de deixar o Z4, a gente considerou, Cássio, um movimento muito arriscado para algo que é tão incipiente, para um treinador que vai dar seus primeiros passos dentro do futebol brasileiro. Alguns comentam, hoje todo mundo é formado, todo mundo assiste jogo. Meu amigo, veja só, todo mundo pode ser informado, todo mundo assiste jogo, mas eu tenho certeza que Palermo ou qualquer outro treinador hoje da América do Sul não acompanha o Vitória, não acompanha o Mirassol, não acompanha o Sport. Palermo poderia acompanhar o Fortaleza por já ter tido uma conversa, por conta de Vojvoda, já ter visto os jogos da Libertadores? Poderia. Mas a realidade da televisão para a realidade do dia a dia é outra. Não por acaso existe tanta dificuldade, tá, em adaptação. E aí, Cássio, é muito diferente você pensar num Ramon Dias, por exemplo, para um Palermo. Não é que a gente estava defendendo, e me parece que tanto do lado do Fortaleza quanto do lado do Vitória, criou-se um repúdio em relação a gente pensar em nomes como Jair Ventura, tá? Em nomes que são símbolos de uma luta pela permanência, que você abre mão de algumas questões de modernidade, de discursos mais bonitos, de rótulos, de grifes, e aceita focar uma luta direta ali pela permanência. Você aceita, digamos assim, mostrar a sua pior face. As duas torcidas parecem repudiar, ou pelo menos os dois comandantes de cada clube, os dois dirigentes, os dois presidentes parecem, ou CEO, no caso Fortaleza, não querer dar o braço a torcer. Então, por isso, um foi numa espécie de grife de Palermo, e ele mesmo deixou isso claro. Não é a gente que está dizendo que foi grife, ele não usou o termo grife, mas, em outras palavras, usou isso, impacto, respeito, né, causar uma onda, enquanto o Vitória foi para aquela coisa mais de casa. Cássio, tua visão desses movimentos, tá? E desse momento que é tenso para o Vitória, afinal segue na zona de rebaixamento, apesar de estar ali na pontuação de quem está lutando ponto a ponto, e o Fortaleza afundado, Cássio. Fred, no caso do Vitória,
começando pela solução fácil que o Vitória encontrou, é uma solução fácil, mas que, tirando uma grande surpresa, eu acho que tem um prazo de validade, tá? Assim, Ravel falou um pouco disso, da dúvida que ele tem em relação eu acho que o Vitória ganhou um jogo ali importantíssimo contra o Atlético Mineiro, mas isso não deveria ter significado a parada sobre a busca por um novo treinador. Assim, essa oportunidade, assim, descobrir um treinador esse ano, um Felipe Luiz, ainda que o Rodrigo seja lateral também, ter sido lateral também, mas foi uma solução fácil, com prazo de validade, para mim, muito curto. Se o Rodrigo Chagas terminar no Vitória o ano, eu acho que o Vitória escapou. Assim, não consigo imaginar ele terminar no Vitória e o Vitória sendo rebaixado. Imagino que se isso acontecer, o Vitória tem muito campeonato ainda, tá? É porque o Campeonato Brasileiro está muito retalhado, mas tem muito campeonato ainda. Assim, a gente vive um futebol onde um mau desempenho pode tirar um treinador depois de 4 jogos, 3 jogos. Então, assim, tendo essa quantidade, quase um turno inteiro, para o Vitória faltam 16. Mas é coisa pra caramba ainda, é beirando o turno. Eu fico nessa dúvida de Rodrigo, mas meio reticente em relação à continuidade dele. Assim, não é que ele não tenha capacidade, não. É porque não cabe ao Vitória fazer uma aposta desse tamanho. O Vitória não é um time quase rebaixado. Não é um time que tem 10 pontos como o Sport, e aí, o ano acabou, aqui é Rodrigo Chagas, assim, manter, ser competitivo no que dá para fazer, revelar algum jogador, terminar com dignidade. Não. O Vitória tem 22 pontos, que é a mesma pontuação do Santos. O Vitória, tudo bem que tem um jogo a mais, mas está atrás do Santos pelo número de vitórias. O Vitória está vivíssimo na briga contra o rebaixamento. Então, assim, salvo uma convicção colossal, assim, é uma escolha que vale ficar atento, porque o Vitória, ele pode ter, não é outros interinos já ganharam jogos por aí, tá? Assim, não é o fato de ter vencido que... vencido o Atlético Mineiro por 1-0, que parece ter aberto todas as portas para Rodrigo. Teve toda a raça daquele jogo, mas é uma vitória que, se o cara do Atlético não erra o gol, né? Se o Atlético não erra o gol na pequena área, a 30 centímetros da linha, como teve uma bola ali já nos acréscimos, o Rodrigo seria o treinador hoje. Eu também acho que não. Esse é o ponto, Cássio. Aquele gol não aconteceu porque não foi o Vitória que se defendeu. Aquele gol não aconteceu porque o Atlético Mineiro falhou bizonhamente ali naquele último, penúltimo lance da partida. Rodrigo não seria o treinador nesse momento. Então, estou nessa linha de Ravel, e na sua também, inclusive, né, Fred? De um certo ceticismo a essa escolha. Não acredito. Acredito que o Vitória possa permanecer, mas se isso acontecer, me surpreenderá se o treinador for o Rodrigo. Sobre o Fortaleza, é uma linha que, pelo menos, está muito claro que o Fortaleza tem essa linha e pronto. Seja com a grife, seja com sair da caixinha. Nesse caso, não foi exatamente sair da caixinha. Porque depois que você tem a transição de Rogério Ceni para Vojvoda, o Fortaleza teve alguns erros. Talvez o Fortaleza não quis... talvez o Fortaleza deve ter lembrado assim, quando eu fui para o básico, é que eu errei. Quando perdeu o Rogério Ceni, e teve Henderson ali, teve acho, dois treinadores. Marcelo Chamusca. Marcelo Chamusca, e teve, acho que aquele do Vasco também. Acho que foi só Chamusca e Henderson mesmo, né? Que eram 2 nomes que, em tese, funcionariam aqui no mercado regional e tal, e não saiu, e aí foi pensar fora da caixa e trouxe Vojvoda e deu, como diria João, o Fortaleza enlouqueceu, aí no fim das contas deu muito certo, virou o maior treinador da história do clube, um maior trabalho a longo prazo que já vimos no Nordeste. O Fortaleza acertou com o Rogério Ceni e o Fortaleza acertou com o Vojvoda. Ou seja, o que a gente chama de um cometa, o cometa passou 2 vezes. Ficou no G4, é um cometa, ficou no G4 de novo. Então, assim, eu não vou dizer que o Fortaleza não tem condições de acertar uma 3ª vez. Mas dessa vez especificamente, comparando com as outras contratações, com a de Rogério Ceni, que chega num ano ainda que o Fortaleza jogar a Série B, ou com o Vojvoda, que chega ainda no primeiro semestre, ou seja, o brasileiro ainda vai começar a pegar ali a reta final do estado. É muito diferente de pegar um time na vice-lanterna a 7 pontos do 16º, que na prática são 8, porque se ele fizer 7, ele não passa o Santos. Na prática, o Fortaleza está a 8 pontos
da saída da zona de rebaixamento. Um clube que tem um orçamento de 387 milhões de reais, que está desde 2019 na Série A, que é a maior sequência da história nos pontos corridos de um clube do Nordeste. Então, Fortaleza tem um nível de pressão enorme para continuar na primeira divisão. Essa briga, o Fortaleza era um clube que estava na Libertadores, que chegou às oitavas de final da Libertadores, mas investiu bastante, mas o ano foi muito ruim. O ano vem sendo muito ruim. Isso não diminui o tamanho do objetivo que o Fortaleza tem, que é pelo menos ficar na primeira divisão. Então, nesse caso, essa aposta, comparando com as outras grandes apostas que o Fortaleza teve e ganhou, ele teve apostas que ele perdeu, como vocês lembraram, mas ele tem 2 grandes apostas que ele ganhou. Nesse caso, o momento da temporada pesa contra demais. Porque para Palermo dar certo, considerando a permanência, ele tem que fazer basicamente de forma imediata o que o Vojvoda fez. Porque se for um trabalho ok, não vai adiantar. Um trabalho ok não vai tirar 7 pontos. Aí alguém pode pensar, tudo bem, qual outro treinador faria esse trabalho para tirar? Fred, você cita já Ventura, tem outros treinadores, Ventura que nos últimos anos ele conseguiu fazer isso com clubes diferentes, inclusive, né? Fez com Juventude, fez com o Sport. Não sei se ele conseguiria fazer no Vitória ou no Fortaleza. Não sei se o Fortaleza quis dar espaço para trás. Mas a questão é que essa carta chegou a ser divulgado até que o Fortaleza estava acertando com ele e recuou por conta da repercussão negativa, né? Chegou a ser anunciado isso. Não tem... Nesse caso de Palermo, o que eu acho é que talvez tenha queimado uma carta. Palermo poderia ser um treinador para o Fortaleza em 2026. Até ou no ano de primeira divisão, ou até se tiver que recomeçar na segunda divisão. Rogério Ceni, até porque no futebol brasileiro, um clube do tamanho do Fortaleza jogando na Série B é um mercado maior do que qualquer outro sul-americano, ou quase outro do sul-americano que Palermo poderia encontrar. Assim, ser treinador do Fortaleza na Série B talvez seja mais do que, tirando os top de linha dos outros países, mas do que um time de meio de tabela do Peru, do meio de tabela do Equador. Assim, talvez seja algo menor em relação a trabalho, em relação a reconhecimento. Mas eu vou falar do Fortaleza um pouco do que eu falei do Sport. Assim, ele precisa dar certo, porque se ele não der certo, ele vai aguentar um turno inteiro, que é o que a gente fala do Daniel Paulista. O Sport está trazendo treinador para 2026. Eu sempre dizia, beleza, ótimo, se o Sport está na segunda divisão, vai trazer. Mas o Daniel Paulista vai aguentar, não sei se vai aguentar essa draga do Sport até o final do ano, para ser o treinador do Sport 26, vai ter que atravessar esse ano. No caso de Palermo, quando eu falo queimar a carta, é isso. Porque ou ele dá certo e o Fortaleza permanece na primeira divisão, mas se o Fortaleza eventualmente for rebaixado, ele vai ser rebaixado com o nível de campanha que ele tem agora. E a campanha do Fortaleza é uma campanha de 3 vitórias em 21 partidas. Se ele mantiver isso, vai ser um time que vai perder, ou seja, no nível que vem, vai ser um time que vai perder bastante ainda, seria um time que perderia bastante ainda, e essa carta estaria queimada para o ano que vem. Então, não é que Palermo é um erro do Fortaleza. É que talvez, para esse momento da temporada, não precisava ser uma aposta. Poderia ter um pouquinho mais de garantia. Mas aquela questão, a gente não se furta de dar opinião aqui de repente de pagar com a língua, né? Assim, no fim das contas. Mas nesse caso, comparando até com os outros 2 que o Fortaleza já teve, esse caso, talvez a aposta seja mais alta do que a dos outros 2, tá? Assim... me parece a chance vai ter que ser algo assim realmente extraordinário. É o cara chegar, ter menos de um turno, ter 8 pontos para tirar e conseguir tirar. Se isso acontecer, já larga de forma extraordinária. Já larga de forma extraordinária, tá? E como eu disse no início e completo aqui, são caminhos opostos. Eu não teria ido por nenhum dos 2. Eu acho que o caminho do Fortaleza foca e joga a luz no que é menos importante agora, que é defender um conceito de linha de gestão, de visão de futebol. Ok, Marcelo Paes, em toda a sua vitoriosíssima passagem pelo Fortaleza, ele construiu essa identidade, meio por mérito, meio por uma sorte do acaso, porque a gente falou aqui, né, de treinadores que o Fortaleza teve, de nomes que foram especulados e deram errado antes da chegada de Vojvoda, mas fundamentalmente Ceni e Vojvoda fizeram trabalhos estruturadores, balizadores no Fortaleza. E ele errou com o Renato Paiva.
errou muito com o Renato Paiva, porque você tinha Carpini livre. O mercado era melhor quando o Vojvoda foi demitido. Agora é um mercado pior. Concordo que é pior. Tanto que o Fortaleza não conseguiu os nomes que buscava acima e o Vitória também não. E o nome foi um nome comum para os dois, que foi o nome de Ramon Dias, tá? Que é diferente. Então eu sinto os clubes muito tentando, jogando luz, tentando percorrer, tentando passar recados, mensagens mais subjetivas do que objetivas, tá? É por isso que eu acho que são dois caminhos que correm muito risco. O do Vitória, eu acho que com uma derrota, Rodrigo, se perder esse jogo sábado, Rodrigo já vai ser questionado, já vai ter uma pressão enorme sobre ele na partida seguinte no Barradão. Se perder, cai. Porque Rodrigo não é queimar uma ficha. Rodrigo é adiar uma decisão. É assim, ganhou do Atlético, vamos ver se ele vai. Se ele não for, a gente toma essa decisão mais para frente. Pode ser que o mercado mude. O Vitória, por exemplo, sondou Mancini. Mancini começou a perder jogos no Goiás. O Goiás está dando uma oscilada. Será que o Goiás cogitaria demitir Mancini? Então, o Vitória pode estar esperando um balanço do mercado, tá? Mas vamos passar aqui por escalações, tá? A gente vai ter, afinal, a primeira escalação de Palermo, que tem problemas, tá? Moisés, o retorno tão esperado, 5 meses sem jogar, tudo caminhava para o dia da reestreia e Moisés sentiu de novo. Moisés está fora da partida e já não tem de novo perspectiva clara, né, projeção direta de retorno. Além de Moisés, o Fortaleza não tem Kusevich, zagueiro, nem Tinga como lateral direito, tá? Nas prévias da partida, a escalação divulgada, estou aqui com o site da ESPN aberto, tá? A prévia trazia Elton no gol, e aí eu também acho que depois dessa parada da FIFA chegou a hora de ir de João Ricardo. Se não for agora, não vai mais também, tá? Vira a reserva e pronto. Eu acho que já está há muito tempo com o João Ricardo fora do gol e que é uma decisão que precisa ser tomada. O goleiro não ganha ritmo sem jogar. Tá? João Ricardo é uma peça, um protagonista do Fortaleza que dá certo. Eu acho que se ele não volta nesse jogo, ele só vai voltar quando o Elton falhar. E aí você vai sempre para a subjetividade de quando tem uma falha, tá? Mas vamos lá. O esboço do que se imagina... Ou até mesmo, Fred, do quanto essa falha pode fazer com que o outro reassuma a titularidade, que talvez seja mais perigoso, né? Porque não é aquela falha clamorosa, né? Normalmente acontece aquela coisa assim, pô, se fosse João Ricardo pegava, e aí nessa vai se adiando uma decisão que deveria ser tomada. Exatamente. Esse esboço aqui, que está sendo publicado, é um esboço que busca lógica. Mas a gente não tem ainda qualquer desenho de Palermo. Então pode ser que essa projeção aqui seja um tiro na água e que o Fortaleza venha já com uma formação bem diferente. Mas a lógica, digamos assim, o raciocínio de quem está de fora, desenha um time com Mancuso, Brits, Gaston Ávila e Bruno Pacheco na esquerda, Matheus Rossetto, Matheus Pereira, Pochettino e Lucas Prior formando o meio de campo. Tá? Guzmán, recém-chegado, pode fazer sua estreia. Tá? E na frente, Breno Lopes e Lucero. Lembrando que Davidson está de volta. Tá? Dispensado por Paiva, reintegrado, tá? Já por Palermo, e aí eu achei certo. Nesse caso aí, eu acho que é um jogador que pode ser útil ainda ao Fortaleza. O Fortaleza não pode abrir mão assim, tá? De jogadores que podem ser um diferencial. Repito o que falei, tem uma hora que o Fortaleza estava numa dúvida entre uma limpa do elenco e a demissão do Vojvoda. Acabou fazendo as duas coisas e perdeu o Vojvoda. Né? Poderia ter feito a limpa no elenco e ter seguido com o treinador que era muito mais confiável. Esboço do Vitória, tá? E aqui já segue a linha que Rodrigo Chagas trabalha, então é uma projeção mais concreta essa do Vitória. Lucas Arcanjo, tá? Raul Cáceres voltando, como Ravel trouxe. O Vitória tem o retorno de muitos jogadores importantes. Raul Cáceres voltando, Camutanga, que retornou, já jogou, tá? Lucas Halter e Ramon.
Tá? No meio de campo tem Baralhas de volta, William Oliveira e, ao que tudo indica, Mateuzinho. O Canta La Piedra é tratado como opção, mas eu acho que Mateuzinho é o dono da posição e naturalmente vai com Mateuzinho. No ataque, Eric de um lado, Oswaldo do outro e Renato Kaiser na frente, tá? Além de Camutanga, Dudu, volante que fez parte do acesso do Vitória, também foi reintegrado, estava na Ponte Preta, já está de volta e pode jogar, mas acredito que de frente, né, Rodrigo vai com o William Oliveira e Baralhas, tá? Aqui, nessa página, a gente tem as odds do jogo abertas no app da Bet Nacional. E me surpreendem muito as odds do jogo, porque elas dão um favoritismo muito, muito consistente para o Fortaleza. Tá? 1,84 para o Fortaleza, 3,36 para o empate e 4,54 para o Vitória. Tá? Para você ter ideia, uma dupla hipótese, empate ou vitória, paga 1,86. Ravel, um tanto quanto otimista e respeitando muito o mando de campo do Fortaleza, né? Essa odd trazida aqui. Com certeza. Eu acho que talvez essa odd tão acentuada em prol da vitória do Fortaleza, Fred, ela diz mais respeito ao mando de campo do Castelão mesmo, porque, assim, se você for analisar o retrospecto recente, o Fortaleza ainda não vence a 6 jogos, né? Com empates e derrotas ao longo desse caminho, enquanto o Vitória, apesar de oscilante, apesar de ter tomado 8-0 do Flamengo, conseguiu vencer o Galo, né? Em alguns momentos se aproximou da vitória em jogos, por exemplo, contra o Palmeiras. Então, o Vitória, no recorte mais recente, tem desempenho melhor que o Fortaleza e eu, assim, apesar de respeitar o mando de campo do tricolor do Psi, eu acho que não vejo o Vitória como esse azarão todo, sabe? E, além disso, dessas opções que você falou, Fred, ainda tem a possibilidade dele dar um jeito de colocar Ronald aí no time titular ou ao longo dos 90 minutos. Ronald que vinha sendo um dos melhores jogadores do Vitória aí, é um bom atleta e também surge como opção no meio campo, ou no Pode lugar jogar de ali Baralhas e Mateuzinho, Ronald, né? Ou ou no até no lugar de lugar de Mateuzinho William também. Oliveira, exatamente. Isso, essas duas funções aí ele sabe desempenhar muito bem e ele apareceu como o melhor substituto de Mateuzinho quando esse estava indisponível, apesar de Canta La Piedra também ser uma boa opção. Então eu diria, Fred, que essa odd pró Fortaleza me surpreende e eu passaria muito longe dela, porque o retorno é muito baixo para mim, tendo em vista o risco que tem do Fortaleza ainda não ter conseguido encaixar o trabalho de Palermo. Não que o Vitória chegue lá e possa surpreender muito, mas eu diria que esse baixo retorno num possível investimento da vitória do Fortaleza me tiraria desse resultado e do jogo de um modo geral, porque é muito difícil prever o que vai acontecer nesse duelo de dois times com 2 novos treinadores e a expectativa de que os trabalhos possam evoluir. Agora a gente chega no domingo, tá? Parte pro domingo às 11 da manhã, em Bragança, onde o Red Bull recebe o Sport, Cássio. Eu diria que essa 21ª partida do Sport no campeonato, o campeonato tem 23 rodadas, o Sport segue com 2 jogos a menos. Essa 21ª partida do Sport, Cássio, ela é também a primeira partida de uma fase mais melancólica. Porque aquela sensação de time rebaixado, logo que o Sport veio, né, pós Antônio Oliveira, e ficou com aquela sensação de rebaixamento inevitável, ela foi congelada pelo Mundial de Clubes. E quando volta com Daniel Paulista, apesar do duro golpe no jogo contra o Juventude de um Sport descaracterizado, a sensação foi mudando. O Sport passou 5 jogos sem perder, desperdiçou 2 vitórias que estavam construídas com 2-0, tá? Diante do Santos e diante do São Paulo, 2 jogos na Ilha do Retiro que o Sport fez 2-0 e acabou sofrendo empate. Venceu o Grêmio fora de casa. Havia uma esperança, Cássio. Era muito claro que havia uma esperança. Mas a gente desenhou, a gente fez vários caminhos
E essa esperança passava por vencer o Vasco. E o Sport não passou nem perto de vencer o Vasco. Foi um golpe duríssimo. E que afundou o clube 12 pontos abaixo do 16º colocado. Tá? A gente não enxerga possibilidade real de saída. Eu acho que houve uma baixa para tudo que envolve o esporte. A gente vê o clube mal posta foto de treino, né, trazendo notícias de reforma em CT, né, de sofá que foi retirado por conta de consultor. A gente vê várias coisas ampassando o futebol. Mas depois dessa pausa, nesse domingo, o futebol volta. Inevitavelmente o futebol volta. Como a gente falou o ano inteiro. Vai apanhar muito ainda. Vai perder muito ainda. Talvez o melhor... Talvez se Yuri Romão pudesse escolher, dizia, meu irmão, acaba agora e vou falar só de CT, de SAF, de qualquer coisa que não seja futebol até o final do ano. Mas não é essa a realidade. E me preocupa muito, Cássio, essa fase mais melancólica que o Sport está entrando, muito distante de uma matemática, ainda que uma matemática de ilusão. Hoje a gente não pode nem falar de uma matemática de ilusão. E eu tenho muita preocupação de onde a fase melancólica pode levar o Sport, Cássio. A perder jogos por goleada, a realmente parar de somar pontos e não alcançar aqueles objetivos mínimos, né, que a gente desenha, de não ser o pior time da história, de não ser o pior time do Nordeste, por aí vai. Fred, aquilo ali tá começando a ficar bem distante, esse último ponto que você trouxe aí, desses objetivos. A fase melancólica do esporte, eu acho que ela entrou, não tem... Veja, tem muito ponto para disputar, não está rebaixado, tudo isso é verdade, mas quem acompanha a gente aqui sabe que a gente faz o raio-x toda segunda-feira com um balanço de todas as edições da história, que isso é um saldo, é um balanço de 400 campanhas, 400. E não há nada próximo assim a um resgate do clube nessa forma. Pelo contrário, o que está se desenhando é que ele tá ficando difícil de não ficar marcado como uma das piores coisas que já aconteceram no campeonato, uma das piores campanhas que já aconteceram no Campeonato Brasileiro. A do clube provavelmente será. Assim, beira o devaneio, assim, nesse momento, achar que o Sport vai superar os 31 pontos que ele fez em 2009, que vai fazer 21 pontos até o final do campeonato. E aquela campanha em 2009 com 31 pontos era um vexame, tá? Mas assim, hoje parece anos-luz de distância aquela campanha. Como é que o Sport fez 31 pontos em 2009, Fred? Assim, eu fico pensando assim, o time morto daquela forma, entregue no campeonato, e esse agora tá desse jeito. É uma semana, como você falou, de a apresentação do CT, que foi até, inclusive, quando a gente gravava aqui, 22 milhões, novo CT do futebol profissional. Tá bonito. Vai ficar em frente ao atual CT, né? O atual CT ficaria só para a base feminina e o novo seria só para o futebol profissional. Notícias sobre Mateuzinho, sobre o clube da Coreia do Sul aumentando proposta, e o Sport até está resguardado pelo contrato, aí pegaria 500 mil euros, daria cerca de 6 milhões de reais, 3 milhões de reais. Veja, para quem começou a ter problema de fluxo de caixa, eu já não sei se o Sport vai conseguir recusar essa proposta, tá? Assim, Aí, ao mesmo tempo, eu disse, se perder Mateuzinho, vai voltar a ser o Sport ali antes dos reforços, ou seja, ainda mais limitado. Mas o que é que faz mais diferença agora? Ter fluxo de caixa e aceitar o rebaixamento, ou de repente tentar qualquer coisa ainda e se virar nos 30 para resolver essa questão da economia? É uma situação assim melancólica. A gente está em setembro. Ainda bem que mudaram o fim do Brasileirão, anteciparam, né, para a Copa do Brasil ser depois, em vez de terminar no Natal, terminar 2 semanas antes. Mas é isso, eu acho que o Sport... Veja, se jogadores do Sport, Fred, eu acho que eles precisam ainda... estão na primeira divisão, eles têm ainda um turno inteiro para ter seu nome no mercado. Assim, eu não consigo também achar que o cara largou, não dá mais e não vai fazer nada. Mesmo com moral lá embaixo, mesmo com todo esse cenário. Precisa ter um pouco de dignidade, é o que a gente fala aqui, até para não ser repetitivo. A campanha do Sport, nesse momento, não tem dignidade. Apesar de todo o esforço que o Daniel Paulo está falando, mas eu estou falando da campanha do Sport desde a primeira rodada. É uma campanha indigna. Se os jogadores tiverem assim, o interesse de não
terminarem com a campanha dessa forma, eu acho que o Sport pode somar seus pontos e tal, mas sem muito alarde, tá, Fred? Assim, vai para esse jogo de Bragança Paulista. Detalhe, o Bragantino é um time que perdeu 9 dos últimos 10 jogos. Ele tem uma vitória, que foi até recente, né, em cima do Fluminense. Tem 7 derrotas em 8 partidas no Brasileiro. Só que durante esse período ele jogou também pela Copa do Brasil contra o Botafogo e perdeu o Lailô. 9 derrotas em 10 jogos. E a gente analisa esse jogo e não enxerga muita coisa. A gente vê um adversário que tem 3 pontos dos últimos 27 que disputou e você será que dá? Assim, realmente, você foi bem preciso aí no título, é contra a melancolia. Mas assim, eu acho que o time tem que buscar dignidade porque a torcida vai continuar torcendo, tá? A torcida vai continuar torcendo, nem que seja pelos objetivos mínimos, que é não ficar marcado como o pior em termos de rivalidade, ou a pior campanha do Brasileiro, ou a pior campanha do Nordeste, que é tudo por escala, né? Pior do Brasileiro, 15 pontos, pior do Nordeste, 17 pontos, pior de Pernambuco, 20 pontos. Tem que superar tudo isso, vocês têm que fazer 16, 18 e 21. Terminar a campanha. Não sei até que ponto o elenco do Sport vai ter interesse, mas assim, tem que no mínimo continuar jogando e ver o que acontece, mas sem muito o que fazer. Cássio, você passou por essa questão de Mateuzinho, né? Trazendo já essa possível negociação, tá? Que tiraria um dos jogadores que foram pilares dessa sobrevida, digamos assim, que o Sport teve do jogo contra o Botafogo, ali na derrota contra o Botafogo, na Ilha do Retiro, na última bola, até a derrota para o Vasco. Tá? Foi uma sobrevida, foi um sopro de vida. E Mateuzinho foi uma peça importante. É um jogador que tem contrato com o clube até junho do ano que vem. Na iminência de um rebaixamento, Cássio, eu acho que Mateuzinho era uma peça interessantíssima para o Sport começar o ano, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, blá, 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 e dar os primeiros passos na Série B. Mas o contrato é até junho, até ali a Copa do Mundo. E você citou, o Sport teve dificuldades para pagar o salário esse mês, tá? Era um clube que pagava até o dia 5, fez o pagamento mais próximo do dia 10. 3 milhões de reais não muda uma crise, não serve para remediar problemas mais graves. Porém, para um clube que queimou tanto dinheiro esse ano, com os 15 milhões, tá? Me fugiu o nome do atacante? Pelo amor de Deus. Carlos Alberto. Os 15 milhões de Carlos Alberto, os 9 milhões de Matheus Alexandre. Quer ou não, Cássio, 3 ameniza, né? 3 inesperados como esse. Já ameniza. Você faz de conta que Carlos Alberto foi 12. Tá? Você faz de conta que Carlos Alberto foi 12. Mas a preocupação não é nem pagar Matheus foi 6. Mas não, nem para pagar isso aí. Assim, eu não entendi. Sei, eu tô só colocando a balança. Você abriria mão de um cara que pode ajudar muito até o meio do ano que vem. É porque a balança que você está falando, eu sei que você está dizendo, mas assim, a urgência do Sport nesse momento está sendo folha. Então, assim, eu acho que o Sport tem que pagar folha. Yuri Romão veja, a obrigação de todo dirigente, mas ele tem esse mérito dele. O Sport, de Arnaldo Barros até Yuri Romão, foi um Sport que difícil, com muitos problemas para pagar salário. Mesmo com o Milton Bivar pagava salário deixando outras dívidas que não conseguia pagar. Ou seja, foi 2018 até 2021. E antes de 2018, o Sport passou, sei lá, mais de 10 anos. Era até matéria, na verdade, 10 anos, sei lá, que não atrasa salário e tal. Aí, de repente, passou... Aí andou muitas casas para trás e passou a atrasar meses e meses. E Yuri Romão foi ali e conseguiu deixar em dia. Veja, nesse caos que está sendo o Sport... por isso que eu não estava focando em parcela dos caras e sim no salário, eu acho que o Sport deveria pelo menos isso. Inclusive tem uma entrevista dessa semana do Lucas Lima, até que ele fala disso, eu seria hipócrita se eu falasse que está sendo um problema. Assim ou seja, que o fluxo de caixa que para o elenco absorveu como, foi isso aí, porque pagou tudo até agora, nunca atrasou nada, então realmente não, nesse ponto a gente não tem para que ficar duvidando da palavra da direção, porque o clube está com todo mundo ali
Lucas Lima 2 anos, outros jogadores assim que chegaram agora e tal, e que ninguém nunca tinha tido esse problema. Então, todo mundo... só que essa questão de fluxo de caixa, de vez em quando, é porque já tem algo maior na frente, né? Mas o elenco absorveu dessa forma. Não perder isso, Fred, eu acho muito importante, tá? Porque quando você fala de Mateuzinho, Mateuzinho para a segunda divisão, mas você pode perder a confiança de outros jogadores também para essa segunda divisão. Ao mesmo tempo, você mantém Mateuzinho com esse preço e, de repente, se isso for realmente um problema que o esporte vai enfrentar daqui até dezembro, com as receitas menores de sócio, de bilheteria, de tudo, e não ser a coisa mais fácil do mundo vender jogador, nesse momento, porque tem muitas janelas fechadas, essa até surpreende da Coreia do Sul, mas não tem outros jogadores que devem ficar para o ano que vem? Ter a confiança desses jogadores para o ano que vem, para uma segunda divisão, eu considero importante. Então, é por isso que eu fui por essa linha. Que se realmente chegar num ponto, Mateuzinho seria uma peça importante, mas a proposta disse, meu irmão, nesse momento, o fluxo de caixa é só realmente fluxo de caixa ou é uma primeira sinalização de um problema que o clube deve enfrentar até dezembro? Sendo esse cenário, eu acho que o Sport tem que pegar o dinheiro. Eu acho que o Sport tem que manter pelo menos isso. Pelo menos menos isso, de meia folha, né? Menos de meia folha, o Mateuzinho. Fred, menos de meia folha eu acho muita coisa, tá? Não sei se você está minimizando, assim, para mim é menos de meia... Eu tô achando que, assim, não é fácil ter um meia num valor mais baixo, interessante, um cara que joga bem pelos lados para o ano que vem. Tá? Não é fácil não achar, viu? Não é fácil não. Veja, esse estava por empréstimo. Enfim, são linhas diferentes. A minha linha é, se o dinheiro começou a faltar, não deveria não. Para quem gastou 58 milhões de reforços, chegar nesse momento do ano com problema para pagar a folha é porque, assim, essa coisa. Mas eu acho que aí, Cássio, a solução é tirar peso e não tirar quem está resolvendo ou quem pode ajudar muito ano que vem. Sabe? Bem, não sei. Eu preferia fazer uma negociação ruim que fosse por causa do Alberto, como eu já falei, pagou 15 milhões, beleza. Se vender por 5 tá bom para mim. Perdeu 10, deixa para lá. Do que assim você mexer numa peça que tá sendo útil na Série A, mas é um jogador que a gente pensando ele nas características de um pernambucano, nas características de uma Série B, esse cara ajuda, pô. A minha linha nesse momento realmente, por muitas vezes a gente sempre tem discordância nesse ponto. Isso não é de hoje, né? Assim, mas é porque quando a gente debateu aumentar a renda de um jogo contra o Flamengo, 3 milhões não foram tão considerados. Aí agora perder um jogador é muito considerado. Eu acho que são coisas diferentes. Ali tem coisas assim, vender o jogador faz parte. Vender o mando é tatuagem. Mas eu acho que eu não acho abrir mão de um jogador por 3 milhões no mundo de hoje. Isso aí eu discordo também, porque assim. Não, eu tô argumentando, não. Eu tô dizendo que 3 milhões não muda a vida do esporte, nem contra o Flamengo, nem abrindo mão de Mateuzinho. Nesse momento, é isso que eu tô argumentando. Detalhe, não sobre muda. outra coisa. Mas assim, até para ser justo na cronologia, Fred. O debate do Flamengo não havia atraso de salário. Sim, 3 milhões, para ser bem justo, 3 milhões no debate. 3 milhões ali era simplesmente se mudaria a vida do esporte naquele momento. Naquele momento não tinha atraso de salário. Agora tem. Não teve. Atraso não teve. Mudou a data de pagamento em relação ao mês passado. Não, tudo bem, mas só para dizer, mas a gente está debatendo isso. E isso não foi debate. Quando a gente concordo. Mas é porque foi pago o salário, Flamengo, né? O salário já foi pago, né? Tudo bem, mas só para dizer, porque como você trouxe o jogo do Flamengo, eu estou dizendo que você está trazendo o jogo do Flamengo como se a gente tivesse ignorado isso naquele momento. Só que naquele momento não havia nem um dia de atraso. Sim, concordo. Só isso. Até ali estava tudo. Não havia nenhuma sinalização de crise financeira. E quando falta fluxo, é porque há sinalização de crise. E a gente aprendeu, Cássio, na história do próprio esporte, que as crises começam com essa conversa de fluxo. Exato, foi o que eu disse aqui, é a primeira sinalização. Quando começa com fluxo de caixa, assim... Não, fluxo. Aí daqui a pouco é 2 dias ou 2 meses, né? Como foi, né, com Por isso o final ali eu olharia esse dia, eu pensaria bastante nesse recurso aí. Mas, enfim, isso foi uma primeira proposta do time sul-coreano. Segunda já aumentou um pouquinho. A primeira para o esporte. A segunda, o esporte não fazia parte do processo, não. A primeira era só para o time do Santa Clara. Aí agora botaram o esporte na jogada, né? Isso. Porque aumentou, né? Aumentou o ganho financeiro aí. Se o esporte abrir mãos de Mateuzinho, tá? Cássio, para esse jogo, Daniel Paulista tá com um problema, né, que pode se tornar 2 problemas nas laterais. Cariús segue fora, possivelmente,
E o Sport, que fez um bom investimento em Luan Cândido, é um jogador que tem seus problemas no extracampo, mas que eu acho um lateral esquerdo muito interessante para o Sport terminar essa Série A e que pode também ser uma base para o ano que vem. Eis que Luan Cândido pertence ao Red Bull Bragantino. Estava no Grêmio, mas é jogador do Red Bull Bragantino. Então, não será agora que Luan Cândido estreia. E depois de partidas ruins de Kevson, né, engolido ali contra o Palmeiras, Daniel Paulista sinaliza dar chance a um garoto que a gente sempre teve referenciais muito positivos dele na base e que chegou a hora de ter chance. Vitor Hugo, lateral esquerdo, caminha para ganhar a posição, tá? E eu acho que é isso mesmo. Entre colocar Kevson, que nem do Sport para ser barriga de aluguel do Santos, fazer a gestação de Kevson e a gestação de Vitor Hugo, assim, veja, esse tipo de contratação, com todo respeito, tem que acabar, assim, não dá, porra. Porque na hora que sai, você sabe que o negócio não vai funcionar. Salvo uma situação. E nesse caso, os indícios eram assim, gritantes, assim. Era o reserva do reserva, assim, e com 20, não é um cara 17, não, é um cara que já tem ali, já tá circulando e tal. E o Sport é fundado na Série A, disse, não, traz esse cara. Pode ajudar? Não, pô, pode ajudar, é 1 em 100 disso aqui pode ajudar. Era uma contratação de 1 em 100 para acertar. Era assim, era um tiro errado, onde basicamente todo mundo sabia que ia dar um tiro errado. Não é possível que o clube que faz a negociação não saiba disso. Assim. Não, porque o scout disse isso, não sei o quê, mas, pô... Enfim, a gente fala assim, tomara que acabe, mas realmente parece que faz parte da cultura do futebol esse tipo de negociação, Fred. Matheus Alexandre pode se tornar um desfalque, tá? Sinalizou uma dúvida ali no finalzinho da semana. A gente tá gravando esse vídeo na sexta-feira, né? Matheus Alexandre pode ser um desfalque para o jogo. Se ele não jogar, Aderlan assume naturalmente a posição. Aderlan, que foi jogador do Bragantino também e ganhou destaque aqui no futebol brasileiro, naquele Bragantino que subiu junto com o Sport, campeão da Série B em 2019, tá? Então, a escalação teria Gabriel, Matheus Alexandre, se tiver ok, Rafael Thierry de volta, depois da fratura ali na face, Ramon Menezes e Vitor Hugo. O meio de campo titular, clássico, que o Sport já vem repetindo, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. E na frente, também, se não tiver uma negociação de Mateuzinho, fica Léo Pereira, Mateuzinho e Derek. É o trio ofensivo do Sport. Eu acho que o time é esse mesmo, Cássio. Eu só bato numa tecla que a gente debateu depois do último programa do Sport, de que essa fase de melancolia que o Sport está entrando também é fase de começar a plantar as sementes do ano que vem. E eu acho que Atencio precisa de mais minutagem para que a gente tenha respostas melhores sobre ele. Tá? Eu não estou dizendo aqui, tá 0-0, faz uma experiência e coloca Atencio, não. Mas é um jogador que precisa jogar mais, porque o Sport investiu uma quantia suficiente. Ele é um cara que me deu provas de qualidade, mas dentro de uma irregularidade grande dentro das partidas. Desaparece, né? Quando teve mais minutagem contra o Bahia, fez um primeiro tempo apagadíssimo, tá? Fez um primeiro tempo muito apagado. Quando começou a se soltar no segundo tempo, foi substituído. E aí, aquele jogo contra o Bahia meio que ficou como resposta de que é um cara, tá vendo que ele não é útil. Pô, a gente fica vendo jogadores terem jogos inteiros, tempos inteiros, né? Em uma partida difícil, uma partida que ele foi um jogador ok, apenas, nota 5, escondido, discreto, querem sentenciar, e aí já se fala em emprestar, e já você acaba perdendo um jogador que, ao contrário de Carlos Alberto, da vida de Matheus Alexandre, esse pode ter sido um investimento bom do Sport. Tá? Esse aí, se ele der errado, todo mundo vai junto, ninguém vai ficar crucificando ninguém, porque, ao contrário de Carlos Alberto, que ninguém entendeu, esse a maioria das pessoas entenderam quando veio a contratação. Tá? Então, pontualmente é isso. Eu acho que não tem muito o que questionar em torno de escalação. Tá? Ravel, vou trazer aqui você para o debate já com as odds, porque o Red Bull Bragantino paga 1,87, o Sport 4,28 e o empate 3,42. Favoritismo correto dado ao Red Bull Bragantino nesse jogo. Né? O Sport, quando joga em casa,
mesmo numa campanha afundada, as odds respeitam muito o Sport, sempre colocam ele ali como favorito, a não ser que ele esteja realmente enfrentando um time da primeira parte da tabela. Fora de casa, não. Fora de casa, o desenho muda e eu acho que essas odds refletem os riscos que existem para cada lado, né? Refletem sim, Fred. Eu acho que a gente está diante de um jogo que tende a ser minimamente curioso, por uma série de detalhes também. O primeiro é que ele já é naquele horário já consagrado, né, domingo às 11 da manhã. A gente sempre fala aqui, né, que eu e você principalmente temos uma predileção por assistir um joguinho às 11 da manhã. Quando o nosso time está envolvido, ganha um componente diferente, né, um nervosismo, alguma coisa assim, mas um joguinho às 11 da manhã de um domingo é sempre muito bom. Eu diria que esse jogo ainda tem outros elementos para a gente se atentar, Fred, e um deles envolve o meu palpite para esse jogo. Sim, eu terei um palpite para essa partida. O que acontece, Fred? A gente está aí diante de um Bragantino que vive um all-in, além de um momento muito ruim no campeonato, né, onde você até já retratou, perdeu muitos jogos dentre os mais recentes. É um Bragantino que não empata. O Bragantino simplesmente vai a campo para vencer ou perder. É o time que menos empatou na competição, com 3 empates, junto com o Juventude. Sempre está disposto a entregar tudo ou não entregar absolutamente nada. Além disso, um outro ponto interessante entre as duas equipes que vão jogar essa peleja é que o Bragantino tem apenas um gol a menos sofrido do que o Sport. Então são equipes que têm uma defesa amplamente vazada nesse campeonato. Com o detalhe de que pelo menos o ataque do Bragantino costuma marcar muitos gols, enquanto o do Sport, infelizmente para a gente que cobre aqui o Nordeste, tem o pior ataque da competição. Mas aí, Fred, eu já queria dar essa deixa para dizer que o meu palpite nessa peleja é de fato no mercado de gols. Não sei quanto estão as odds aí, mas eu acho que o ambos marcam, ou um jogo com mais de 1,5 gols, tende a ser um jogo interessante. Recentemente, o Bragantino tomou 4 do Botafogo, deu Mais do 4 no e-mail Fluminense. pagando bem pouquinho, tá? 1,35 Tá. por conta. Você fez um estudo e, obviamente, quem faz as odds também fez, né? Faz também, né? Então, Obviamente. ali para Mais de valer a 2,5 talvez pena, esteja pagando, né? mais de 2,5. 3 gols no jogo, que detalhe. Eu acho bem factível 3 gols no jogo, tá? E aí sim, Bastante. 2,09. Aí já vale a pena. Eu já acho uma aposta Pois melhor é. do que apostar no Red Bull Bragantino. É mais fácil ter 3 Pronto. gols do que você ter a certeza que o Red Bull vence o Sport. É só você tirar, Fred, que assim, o Bragantino venceu o Fluminense por 4-2, depois pegou o Botafogo, tomou 4-1. Então é um time que está sempre cedendo muitos gols ao adversário e também fazendo seus golzinhos. Então acho que o mercado de gols é um bom mercado aí agitado para poder ver o que vai acontecer. Diante da partida, eu diria que o Bragantino de fato é favorito, apesar de não ver seu melhor momento no futebol, mas diz mais a respeito desse momento complicado que o Sport vive do que necessariamente sobre o time do interior paulista que começou bem a competição e agora parece que vai fazendo mais uma campanha de ajuste do que realmente esse elenco tem a entregar no Brasileirão. Então, meu palpite na Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, é fazer uma aposta no mercado de gols, mais especificamente mais de 2,5 gols na partida, Fred. Além dos desfalques permanentes já de muito tempo, né, como o Juninho Capixaba, que é um jogador que eu gosto muito, tá? Mas já está fora com lesão grave. Dos desfalques pontuais ali, eu diria que o mais significativo é Isidro Pita, tá? Atacante que todo mundo queria ter no seu elenco esse ano, todo mundo sondou, o Cuiabá pediu mais de 20 milhões de reais, ele foi para o Red Bull Bragantino, mas é reserva do Red Bull Bragantino, tá? É um reserva chatíssimo, mas é reserva, né? Eduardo Sacha é o titular e está confirmado para o jogo. Então, o único desfalque significativo do Red Bull Bragantino para esse jogo, tá? Então, vai ter John, vai ter o Lactana voltando da seleção uruguaia, Ramires joga, ou seja, o Red Bull Bragantino com seu perfil de time titular, aliás, as duas equipes muito próximas das suas forças máximas disponíveis nesse momento. E aí, Cássio, para fechar, tem uma esperança aí de que essa odd de 4,28 ela possa reverter num grande almoço para quem colocar aí uns 20 aí do Sport, uns 30 ali. O Sport não é o pior time visitante do campeonato. O Sport está onde está, porque simplesmente não ganha na Ilha do Retiro, tá? Tem times piores que o Sport como visitante. A única vitória do Sport foi fora de casa. A questão é que o Sport realmente não ganha na Ilha do Retiro, tem 5 pontos. Ele tem 5 pontos fora de casa também. Então,
É porque essa odd é só para Vitória, né? A Vitória é muito. Vitória é muita coisa. Mas tentar ser competitivo. O que me chama a atenção é que o jogo vai ser às 11 da manhã. Tem que ver se os caras vão estar acordados. Né? Assim, tem que ver se o time vai estar acordado. 11 da manhã. Dupla hipótese 1,84, viu, Cássio? Se quiser ir na dupla hipótese. Que nem é tão bizarra, viu? Não, é do jogo. É do jogo. Lembrando que esse é o segundo jogo do Sport nesse horário no Campeonato Brasileiro. Já jogou também no interior paulista contra o Mirassol. O último jogo do melhor treinador da última rodada da Série B. Segunda eleição. É isso, tá? Dessa forma, a gente fecha esse pré-jogo aqui de Red Bull Bragantino Sport. E agora a gente entra em um jogo bem importante para o campeonato que acontece nesse domingo, tá? Jogo às 20h30, aquele horário que fecha a programação do domingo. Vasco e Ceará, tá? Por que eu digo que ele é muito importante para o campeonato? Porque o Vasco é 15º. Tem os mesmos 22 pontos do Vitória, que abre a zona de rebaixamento. Tem um ponto a mais do que o Juventude, tá? Que é o 18º colocado. Vasco, Santos são times 100% do contexto da zona de rebaixamento. O Ceará não. O Ceará faz um campeonato muito seguro até aqui. Distante do Z4. Mas nessas curvas pelo caminho, existem momentos em que a campanha do Ceará acaba se aproximando um pouco. Isso aconteceu a primeira vez depois da derrota para o Mirassol em casa. O Ceará tinha perdido a invencibilidade em casa, deu uma desandada no campeonato, ficou a 4 pontos do Z4 e tinha pela frente Cruzeiro, Palmeiras e Flamengo. A gente tinha uma perspectiva ali que o Ceará poderia até zerar nesses 3 jogos. É muito comum. O Fluminense zerou nesses 3 jogos quando voltou do Mundial. Que o Ceará fizesse um ponto, continuaria muito sob risco de aproximação do Z4. Só que o Ceará deu uma resposta gigantesca. Bateu o Cruzeiro em Minas, empatou com o Flamengo em casa e mereceu empatar com o Palmeiras fora. Tá? Um jogo até um pouco controverso ali de arbitragem. O jogo foi 2-1 para o Palmeiras. Com esses 4 pontos, o Ceará respirou, venceu em casa, tá? Venceu o próprio Red Bull Bragantino em casa. Deu uma respirada, mas agora volta, tá? A ter essa distância de 4 pontos. Só que, ao invés de pegar os times de cima, ele agora volta justamente contra um time do contexto do Z4. Vamos chamar de Z6. E se o Vasco vence, o Vasco fica a 1 ponto do Ceará. Então, Cássio e Ravel, é um jogo determinante, né? Porque se o Ceará perde essa partida, dependendo do que acontecer com o Santos, tá? Dependendo do que acontecer no duelo Fortaleza-Vitória, o Juventude pega o Flamengo. Não vamos imaginar que o Juventude vai vencer o Flamengo. Mas é um jogo que pode tirar um pouco mais dessa campanha segura que o Ceará vem fazendo até aqui, né? Esses times que eu citei, Juventude e Vitória, estão pontuando com regularidade. Eles podem representar uma ameaça a médio prazo em relação ao Ceará. E esse jogo agrava essa ameaça com o adendo de ter um Vasco moralmente turbinado pela classificação da Copa do Brasil. Vai ter um estádio certamente 100% lotado. O Vasco em São Januário é outro time. O estádio vai estar alucinante, os jogadores com a confiança em alta, e não tem por que poupar, porque semifinal da Copa do Brasil é só depois que o campeonato acabar. Então é força máxima do Vasco. Estava no Rio de Janeiro, continua no Rio de Janeiro. Nem pode, né? Nem pode. Então, jogo duro para o Ceará, viu, Cássio, nesse momento do campeonato. E jogo importante. Veja, o Ceará fora de casa, que é esse velho debate, o Ceará fora de casa, vai pegar agora um cenário muito hostil, que em alguns momentos já teria sido mais acessível nessa temporada, nesse brasileiro mesmo. Mas realmente, com o Vasco fora da zona de rebaixamento, né? Vem de uma vitória fora de casa. Aliás, as últimas vitórias do Vasco, na verdade, foram fora de casa, sobre o Santos, sobre o Sport, aí perde
perde do Juventude, voltou para a derrota para o Corinthians, e o próprio jogo contra o Botafogo ele não ganhou em São Januário, ele passou nos pênaltis, então ele precisa voltar até para a resposta para a sua torcida, mas revigorado para o brasileiro. Essa Copa do Brasil, eu gostei dessa mudança, tá? Essa mudança era meio que o Campeonato Brasileiro encerrar, o grande campeão do ano ser o brasileiro, ok. Mas é muito ruim para o calendário o quanto fica achatado. Nesse caso, você consegue dar férias para todo mundo antes e deixar apenas 4 times, os 4 da Copa do Brasil, ali numa reta final do ano, caso o calendário se estenda. E também gostei, nesse caso... queria que ficasse. Para o Bahia agora, né? Não, gostaria que ficasse pro Não. Eu queria que ficasse essa tendência calendário, essa tendência do calendário. De forma perene. Eu queria. Eu acho legal também. Nem que se jogasse assim, até uma fase específica, a competição, depois parava e voltava no final, eu achei interessante. Até para acabar o ano com finais é muito melhor do que acabar o ano com jogos de pontos corridos. Vou deixar a final, porque a final ficaria ali, acho que tiraria só. O cara tá se planejando para a final. Nesse caso, o cara não tá na final. O cara vai jogar o campeonato porque tirar a final da cabeça é foda, assim também, sabe? Se o cara tem uma final para jogar em dezembro, é tipo como era o Mundial de Clubes. O projeto, o cara ganhava a Libertadores do primeiro semestre e passava o brasileiro todinho mais ou menos, porque só pensava em um jogo, que era o jogo de Tóquio. Nesse caso, não, querendo ou não, é a Copa do Brasil. Esse caso tem a semifinal ainda. O cara pensa assim: tem a reta final do campeonato para jogar. Vamos focar aqui no brasileiro, tem a reta final do campeonato para jogar. E isso vai fazer o Vasco ter essa tranquilidade para jogar esse restante do brasileiro. E nesse jogo, sem qualquer. Assim, a questão é que o Vasco está com muitas lesões também, né? Jair, Tietê, o Felipe Coutinho que saiu na reta final, não lesionado, mas com desgaste. É um Vasco desgastado. Um confronto matemático contra o Botafogo desgasta. E isso pode ser um ponto para o Ceará. Mas em termos de atmosfera, Fred, eu acho que o Ceará vai pegar a pior atmosfera que ele poderia pegar no Vasco nessa temporada. É um clube fora da zona de rebaixamento, que distensiona aquela disputa para evitar, classificado para a semifinal, como foi ano passado, segundo ano seguido que o Vasco, apesar dessa draga que tá, mas segundo ano seguido que chega na semifinal da Copa do Brasil, e fora da zona de rebaixamento, passar num clássico e tendo um outro clássico na semifinal, é um momento para um clube que está tanto tempo ali, um clube enorme, mas que está tanto tempo ali buscando um melhor momento, acaba criando realmente um cenário muito adverso para o Ceará nesse momento. Ô Cássio, e aquela entrada, ao que tudo parece, ao que deixou parecer precipitada de Vini, né, na reta final ali do jogo contra o Juventude, jogo que foi uma derrota muito, muito doída, que deixou o Ceará nessa situação. Você acha que Vina... Da forma como a gente disse, inclusive, né? Você acha que Vina para esse jogo é mais cauteloso? Eu acho que Condé vai ser muito mais cauteloso, né, para pensar na entrada de Vina dentro da partida. Titular certamente não será. Eu acho que aquele oba-oba ficou para o Castelão, né? Agora tenta ir para... Deixa que o jogador responda, né? Ele vai entrar, Fred, se for a melhor coisa para o Ceará na partida. Assim. Não tem... o ídolo, tudo, mas assim, o Ceará precisa sobrepor a isso. Assim, mas eu acho que depois do último jogo, eu acho que isso arrefeceu um pouco, tá? Esse debate. Assim, o fumo foi grande naquele jogo. Não era o Juventude sem vitória nenhuma como visitante, um gol aos 50 do segundo tempo ali, acho que foi dureza, e até acendeu um pouco de alerta daquele Ceará que a gente falava, para onde é que o Ceará está olhando, para cima ou para baixo e tal. Nesse momento, volta a olhar, e sobretudo porque acaba virando um confronto direto agora. Então, assim, você não pode ignorar o tanto, a importância que esse jogo tem para o Ceará, ou o papel que Vina pode fazer para o jogo. Se Vina puder ajudar, Vinícius, né? Puder ajudar o Ceará nessa partida, ele certamente vai ser utilizado, Fred, mas não porque tem que utilizar Vinícius. Ravel, tua visão desse jogo aí que aproxima, né, o Z4 de um time que está até aqui no meio da classificação, e quando eu falo Z4, eu vou repetir, o Z6, né, já que o Vasco é um time do contexto do Z4. Então esse jogo ele pode aproximar esses dois mundos, né, Ravel? Como é que tua visão para essa partida, com um Vasco muito turbinado, né, pela classificação? A gente olha até o Vasco de forma um pouco diferente, porque esse Vasco é assim, é uma impressão terrível num jogo, aí deixa uma impressão extremamente positiva no outro,
Aí você acha que você vai ganhar fácil do Vasco, aí vai o Santos, lota o Morumbi e toma 6, né? Aí vai o Sport, transforma no jogo da vida e é facilmente batido na ilha. É perigoso, né? Um time difícil de projetar, né? É uma incógnita pelos dois times, viu, Fred? Eu diria assim. Eu ia começar justamente por esse ponto em relação ao Vasco, porque o Vasco deu aquele 6 de uma maneira tão inesperada assim para cima do Santos. O Santos vinha uma espécie de recuperação no campeonato, trazendo jogos para o Morumbi para poder lotar o estádio, aproximar a torcida da capital paulista. Aí o Vasco vem de maneira surpreendente, dá uma goleada daquelas acachapante. Aí vem em seguida, e na verdade anteriormente a esse jogo, o Vasco tinha empatado em casa com o Galo, que é um time que no Campeonato Brasileiro não empolga ninguém também. Pelo contrário, está ali também próximo da zona de rebaixamento. Aí no jogo subsequente ao jogo do Santos, o Vasco vem e perde em casa para o Corinthians, que também é um time que está ali embaixo. Aí depois disso, vem e vence o Sport. Então, assim, qual é a face que esse Vasco vai demonstrar nessa partida agora contra o Ceará? E elimina o Botafogo na Copa do Brasil. No meio de tudo isso. Um Botafogo que era tratado por nós aqui como o segundo maior favorito a vencer a competição, junto com o Bahia, que também foi eliminado, e atrás apenas do Cruzeiro. Então, assim, qual será o Vasco? O Vasco que consegue eliminar o Botafogo, ou o Vasco que perde do Corinthians? O Vasco que goleia o Santos, ou o Vasco que empata de maneira modorrenta contra o Galo? O Vasco que vence o Sport, ou o Vasco que nem sempre entrega os resultados que dele se espera? O alento do time vascaíno, do time carioca, é de fato ter uma possibilidade de vencer, jogar melhor os seus jogos, jogando em São Januário. Esse é o retrato recente desse time. Normalmente jogando em São Januário, esse time vai bem. Só que, por outro lado, você também teve alguns bons resultados jogando longe dos seus domínios, né? Essa própria classificação dessa Copa do Brasil que a gente está falando tanto foi no Engenhão, o jogo contra o Sport na Ilha do Retiro. Então, como eu estou falando, assim, é muito difícil prever o que vai ser do Vasco e talvez seja essa a oportunidade do Vozão de conseguir alguma coisa fora da curva nesse jogo. Mas, por outro lado, Fred, a inconstância também está no Ceará, sabe? O Ceará é um time que não se permite ser feliz. É um time que não permite a torcida ter mais do que 2 rodadas de respiro. E isso é dito porque o mesmo time que consegue ter um desempenho tão interessante nesse corredor polonês chatíssimo para qualquer equipe do Brasileirão, é um time que depois de conseguir resultados expressivos, frustram a torcida que esperava uma vitória contra o Juventude, que também não ganhava de ninguém. O Juventude não pontuava para ninguém jogando longe do Alfredo Jaconi. E o Ceará simplesmente consegue perder o jogo. Então, o Ceará não se dá paz no campeonato. Tinha só ganho o primeiro ponto na viagem anterior, nos acréscimos, perdendo por 2-0 por Vitória, arrumou um empate no apagar das luzes. Tinha sido o primeiro ponto e não tinha vencido ninguém, venceu o Ceará também no apagar das luzes, né? Exatamente, aquele gol de pênalti de Nenê ali no final deu o primeiro ponto do Juventude contra o Vitória e em seguida conseguiu vencer o Ceará. O que me leva também a dizer que mais uma dessas decisões aí que influenciam o time do Nordeste, porque Carpini consegue minimamente dar um jeito no Juventude, né? Mas é um Juventude que não conseguia vencer ninguém e o Ceará vai lá e cede uma derrota jogando em seus domínios. Então, assim, o Ceará precisa de um pouco mais de estabilidade nesse campeonato. Apesar de ser o segundo melhor desempenho, veja só o que a gente está falando aqui, né? É o segundo melhor desempenho do Ceará jogando pontos corridos no Brasileirão. Mas ainda assim não consegue dar uma. Pois é. E não, apesar disso, não consegue trazer paz ao seu torcedor. Acho que o torcedor do Ceará definitivamente não sabe o que esperar desse jogo. E aqui no palpitômetro também fica muito difícil, porque esses times são muito inconstantes. O que eu acho é que é um jogo que promete grandes emoções, Fred. Perfeito, tá? As odds da partida, elas são... Detalhe, a gente vai para o terceiro jogo que a gente analisa nesse programa, e o terceiro jogo basicamente com as mesmas odds. A gente teve uma variação mínima entre Fortaleza e Vitória, Red Bull, Bragantino, Sport e Vasco e Ceará, tá? Vasco 1,90, Ceará 4,3. Variou aí de 1,80 alto para 1,90, é mais ou menos a mesma relação, tá? Os especialistas que definem as odds, não apenas da Bet Nacional, porque isso é algo quase que padronizado, com variações mínimas,
mas a lógica é a mesma, eles consideram que o favoritismo do Fortaleza, do Red Bull, do Bragantino e do Vasco são favoritismos simétricos, né? Próximos em relação à Vitória, a Sport e ao Ceará. Eu também não sei se é para tanto aqui, tá? Eu vejo uma relação mais próxima com Fortaleza e Vitória do que com Red Bull, Bragantino e Sport. Porque o Sport, como a gente falou, foi a tônica, para quem está assistindo o programa inteiro já viu, para quem está assistindo no corte do Sport, a tônica foi o risco da melancolia. E Vitória e Ceará é faca nos dentes, são dois times absolutamente concentrados, focados e trincados para esse jogo. Por isso que eu vejo essa relação muito equilibrada para o desenho do jogo. Então eu acho que as odds mais próximas da forma que eu enxergo, e pelo menos Ravel sinalizou de forma muito parecida no Fortaleza e Vitória, era ali 2,20, tá? Até para fazer valer a pena a aposta no Vasco e no Fortaleza, tem que ter um ganho maior. No Red Bull Bragantino, não. Eu acho que pagar 2 contra o Sport em casa é exagero. Mas eu acho que cabe aí, sim, um pouco mais de um valor maior. Então, eu não recomendo muito apostas também nessa partida. Deixa eu trazer desenhos de escalação, porque é importante e porque Léo Condé tem basicamente todo mundo à disposição. Todo mundo. Essa data FIFA serviu para o Ceará recuperar a profundidade do seu elenco. Condé vai ter retornos importantes, titulares como William Machado, jogadores que compõem como Fernandinho, tá? Que hoje não é mais titular da equipe. O próprio Pedro Henrique não é mais um titular absoluto, porque Ailon entrou bem nos últimos jogos. Então, o desenho para o Ceará é Bruno no gol, Fabiano de um lado, Matheus Bahia do outro. Importantíssimo ter Matheus Bahia na equipe. A diferença é muito grande quando Matheus Bahia joga e quando Nicolas joga. A diferença é uma das maiores que o Ceará tem dentro do seu elenco. A dupla de zaga volta para a composição titular, Marlon e William Machado. Meio de campo com Dieguinho, Richardson e Lourenço, né? Galeano, Ailon ou Pedro Henrique e Pedro Raul, tá? Essa é a forma mais comum que o Ceará joga fora de casa. Ele faz essa composição Dieguinho, Richardson e Lourenço, tá? Mugni é mais acionado nos jogos dentro de casa. Tem sido assim a escolha de Condé nas últimas partidas. Enquanto o Vasco vai basicamente, né, com sua força máxima, sem Tietê, mas mesmo time que pegou o Botafogo, Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton, tá? Barros, Matheus Carvalho e Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Tá? Um Vasco que quando joga, quando tá num dia bom, ele realmente consegue respostas interessantes. É um jogo duríssimo, um jogo que fecha, tá? O domingo, às 8h30 da noite. Mas não fecha a rodada. Ravel, nessa segunda-feira, a essência do jogo é que a vida segue. O ano segue e ainda tem muito ano pela frente. O Bahia viveu os últimos dias extremamente intensos. Se você pegar e fizer um recorte dessa data FIFA para o Bahia, ela foi vivida intensamente, com o retorno de um jogador à seleção brasileira. Você ter a honra de ter um jogador convocado, o jogador entrou em campo, e entrou até bem, jogou pouco tempo, mas demonstrou um bom futebol. Não sei se suficiente para romper barreiras de concorrência e ser chamado novamente, mas Jean Lucas deixou sim uma impressão positiva no tempinho que teve contra a Bolívia, com uma seleção que queria muito pouco. Mas você teve a emoção desse jogador convocado, você teve a coroação de clube mais vencedor do Nordeste em toda a história, seja em campeonatos nacionais, seja no campeonato regional. O Bahia já dividia com o Sport o número de títulos nacionais, o Bahia com 2 títulos nacionais, né, ambos hoje reconhecidos com o peso de brasileiro, a Taça Brasil de 59
e o Campeonato Brasileiro de 88, o Sport com o Campeonato Brasileiro de 87 e a Copa do Brasil de 2008, tá? No caso, obviamente, a Copa do Brasil não é um brasileiro para o Sport. Oficialmente, o Bahia tem 2 brasileiros, o Sport 1 e mais uma Copa do Brasil. E agora, na contagem oficial, o Bahia se isola, né, como o maior campeão do Nordeste. 9-1 no agregado, utilizando reservas contra Confiança. Digamos que não foi a final mais emocionante do mundo, mas, pô, gerou um sábado de festa, de celebração, dessa coroação que foi ser campeão do Nordeste dessa forma, né? Mas tudo caminhava para um jogo que estava ali guardado na quarta-feira. Você tinha 1-0 de vantagem, gol no finalzinho de Juba, no jogo de ida da Copa do Brasil. Uma sensação muito boa de passar o histórico muro das quartas de final, de lutar pelo título de uma competição nacional depois de tanto tempo. Mas aí o Bahia mostra a sua pior face, quase não compete e de forma muito frouxa mesmo foi batido pelo Fluminense por 2-0. E aí vem toda uma queda de moral, uma queda de expectativa. E a gente até conversou, Ravel, no pós-jogo. Para completar, não joga no domingo, aí joga na noite de segunda-feira, já esfria mais uma mobilização de torcida e joga contra um dos melhores times do país na atualidade, que nessa Copa do Brasil fez 2-0 na ida e na volta contra o seu maior rival. No entanto, Ravel, estamos falando do quarto colocado do campeonato enfrentando o terceiro. E eu acho que é isso que precisa prevalecer, porque a vida que segue em alto nível. É o jogo do terceiro contra o quarto. Como não ir para um jogo desse? Como o jogador não se motivar para uma partida dessa? Eu sei que a ferida está aberta, a gente está ainda na sexta-feira. Eu sei que jogar na segunda-feira é sempre muito ruim, mas o Bahia precisa entender que pode fazer história nessa Série A. E eu acho que isso vale muito, né, Ravel? Vale sim, com toda certeza, Fred. Duas coisinhas só, para ainda enriquecer mais esse debate. Na verdade, o Cruzeiro está em segundo, apesar de ter 2 jogos a mais que o Palmeiras, mas momentaneamente está ali na segunda posição, mas não deixa de ser um duelo de G4. E eu somo a esses fatos todos que você trouxe, Fred, ainda o jogo do Bahia contra o Mirassol. Foi a última partida que o Bahia jogou no Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu só faço essa soma para dizer, Fred, que o torcedor do Bahia, nas últimas 3 semaninhas aí, foi do céu ao inferno muitas vezes. Viu? Foi no inferno, estava no céu quando enfrentou o Mirassol, aí foi no inferno com a goleada, depois voltou ao céu com a vitória ali sobre o Fluminense, com o título da Copa do Nordeste, aí foi ao inferno com a eliminação para o Fluminense, ficou meio feliz nesse Inter aí com a boa atuação de Jean Lucas, porque de alguma maneira representa o clube também. Mas é tanta coisa que o torcedor do Bahia viveu nesses últimos dias uma gangorra, sabe? Assim, muitos momentos bons, muitos momentos ruins, os momentos ruins repercutindo mais do que os bons, porque eles foram muito acentuados, enquanto os bons meio que estavam dentro de uma conta da obrigação ali, né, que era vencer a final da Copa do Nordeste contra uma equipe da terceira divisão, ainda que o Bahia tenha chegado e o Confiança também na final com méritos, mas a final já indicava o favoritismo que se confirmou no campo. Enquanto no jogo contra o Mirassol, no jogo contra o Fluminense, as posturas apáticas, sem alma, acovardadas que o time teve, evidenciam que o Bahia ainda não é esse time todo de chegada que o torcedor deseja que seja, que o trabalho de Rogério Ceni não beira a perfeição como alguns imaginavam, especulavam. Inclusive cheguei a ouvir até críticas que para mim passaram um pouco do tom em relação ao trabalho do treinador, mas não posso deixá-las de registrar aqui, porque eu acho que sempre que acontece um desempenho como esse, estou falando além da eliminação, apesar da Copa do Brasil ter sido ali bastante acessível para o Bahia, e o indicativo maior disso é que o Botafogo também caiu, então uma semifinal contra o Vasco, historicamente um time que o Bahia costuma vencer bem, ainda aumentaria a possibilidade do Bahia chegar à final, né? Final inédita. Semifinal já seria inédita, imagina a final. Se eu sou torcedor do Bahia, eu teria ficado muito mais puto depois dos pênaltis de Botafogo e Vasco. Aí, assim, o cara vai dormir revoltado. Eu cheguei a dizer isso no meu Twitter, Fred, porque não teve como, assim.
Ontem o Bahia foi eliminado pela segunda vez, sabe? Porque esse sentimento ele toma conta de todo torcedor que vê aquilo ali e fala, pô, era possível. Ontem o Bahia foi eliminado, já tinha sido eliminado da semi, ontem foi eliminado da semi e da final, né? Ao mesmo tempo. Pois é. E aí, dessa forma, o torcedor, obviamente, vai para a Fonte Nova. Se não vai com pulga em campo, vai com a pulga enorme atrás da orelha, tá? Porque eu diria que esse trabalho de Rogério Ceni, ele vai enfrentar nesse momento agora, eu acho que o segundo maior momento de contestação, assim, clara, na temporada. Eu vou me aproximar mais dessa contestação, assim, do que foi a Libertadores, quando o torcedor ficou muito, muito, muito chateado com a postura do time. Na Sul-Americana eu não vi tanta repercussão, porque meio que estava na conta, assim, claro e evidente que o Bahia, enquanto instituição, largou a competição, mas na Copa do Brasil não, na Copa do Brasil o time queria, só que esbarrou numa ausência de postura, em erros do trabalho, na maneira como se selecionou algumas coisas, e no desfalques também, né, que o time acabou tendo por uma questão também de opção de montar um elenco curto. Então o Rogério vai precisar, os jogadores precisarão dar uma resposta muito grande, muito evidente, imediatamente, né? Juntar os cacos ali e enfrentar um time de G4, segundo colocado na competição, que tem potencial para vencer esse Brasileirão, que é favorito para vencer a Copa do Brasil, que só vai se resolver lá no final do ano. Num jogo de segunda-feira, então para o torcedor ainda passar mais tempo remoendo essa eliminação triste, eu diria que o cenário não é favorável para o Bahia conseguir dar essa resposta, mas precisa, né? E se fosse apegar em alguma coisa, Fred, que se apegue no fato de que, de fato, o Bahia é ainda um mandante invicto na competição, junto com Mirassol e Flamengo, é o sexto melhor visitante, o trabalho, a campanha no Brasileiro é boa, quando faltou desempenho, pelo menos pontos vieram, né? São 60% de aproveitamento na competição. Há elementos para o torcedor mais otimista desejar se apegar, apesar do momento não ser tão bom. E de uma forma ou de outra, vai precisar dar uma resposta, vai precisar trazer o torcedor junto consigo, mesmo que o cenário não seja o mais propício para isso, mas o Bahia não pode nem sonhar em não ter um bom desempenho e vencer essa partida, porque os adversários finalmente chegaram, né? A sorte do Bahia é que Botafogo e São Paulo se enfrentam na capital paulista, e aí todo torcedor do Bahia tem que ser São Paulo, porque o São Paulo não tem chance de passar o Bahia nessa rodada e tem jogos a mais. Mas na rodada seguinte, por exemplo, o Botafogo já enfrenta o Mirassol no outro duelo, que pode fazer com que, a depender da combinação dessa rodada, quem vencer passe o tricolor baiano. Então o Bahia precisa vencer o Cruzeiro para se manter vivo no G4, para manter-se brigando ali na condição de ser o time a ser perseguido e não na condição de perseguidor, Fred. É um duelo muito, muito estratégico para a vida do Bahia dentro desse G4 do Campeonato Brasileiro. Vocês viram que eu apresentei como terceiro e quarto e Ravel como segundo e quarto, porque foi um ato falho. A classificação que estava aberta aqui no nosso Power BI estava pelo percentual de aproveitamento. Eu estava mexendo aqui no Power BI e o aproveitamento do Cruzeiro é o terceiro melhor aproveitamento, até próximo do Bahia. Tá? O Palmeiras é o segundo colocado de aproveitamento, porque o Palmeiras tem 2 jogos a menos que o Cruzeiro. Tá? Mas essencialmente não muda muita coisa. Ravel, pergunta importantíssima. Grande parte dos torcedores atribuíram quase que 99%, alguns 100%, o fracasso na quarta-feira aos desfalques. E é óbvio que a gente não ignorou os desfalques. A gente só não atribuiu todo o peso existente nos desfalques. A gente passou por outros elementos que poderiam ter amenizado de alguma forma tantas lacunas que o Bahia tinha. Tá? Alguém volta? O Bahia tem alguma perspectiva de retorno para essa segunda-feira? Claro que gravar o programa na sexta, com o Bahia tendo feito meio treino, a gente não tem ainda as informações. Ainda tem o sábado, ainda tem domingo. A gente está gravando esse programa numa antecedência muito grande. Tá? Mas alguma sinalização de volta imediata, pelo menos, Javel? Ou a tendência é de que, de novo, o Rogério Ceni tenha que dar uma embaralhada no quebra-cabeça ali para tentar formar uma imagem melhor do Bahia, porque ele errou, né, no Maracanã, sobretudo quando começou a substituir. Pois é, Fred. Infelizmente, para o torcedor, não há perspectiva de volta imediata para nenhum atleta do time titular, não. O único jogador que volta em condições de estar à disposição para servir o time é o lateral direito reserva, Santiago Arias, que volta que estava da na data seleção, FIFA. Né?
Pois é. Então, os demais atletas ainda estão encerrando ali. Os que estão mais próximos de retorno Caio Alexandre, que volta ainda em fase de transição física, então não deve estar nem no banco ainda, não deve estar disponível para esse jogo. Para o próximo, sim, mas para essa rodada, o departamento médico do Bahia, na verdade, o Bahia anunciou no seu Instagram, um pouco antes da gente gravar esse conteúdo, no finzinho de tarde da sexta-feira, ele anunciou que Caio Alexandre, Canu e o próprio volante Eric eram jogadores que estavam fazendo a transição no campo do CT Cidade Tricolor, enquanto os atletas Eric Pulga e Ademir nem sequer estão ainda nessa fase, estão em fase de fisioterapia. Então, jogadores importantes aí do elenco ainda estão longe de um retorno. Digo isso porque, para mim, são as ausências mais sentidas. Caio, Pulga e Ademir são atletas que personificam o modelo do Bahia jogar, né? E desses aí, apenas Caio tem uma perspectiva maior de voltar na outra rodada, e não nessa contra o Cruzeiro. O único jogador que deve retornar é o lateral direito Santiago Arias, para ficar no banco como alternativa a Gilberto. E as lições do Maracanã? Que caminho Ceni pode ter? A gente falou já de ter mudanças na escalação inicial, né? Ser algo mais próximo do time que começa o segundo tempo. A gente chegou a conversar sobre isso, né, Ravel? Eu tenho a expectativa de que ele comece o time. Eu não tenho informação, não sei o que a mídia tem projetado, mas o time de Ravel para não jogar tem projeção aí nenhuma ainda, porque, como eu falei, a gente tá a 3 dias do jogo, né? O time de Ravel. Isso aí. O time de Ravel na segunda-feira, Maestro, seria João Paulo no gol. Acho que está na hora de colocar João Paulo e acabar com qualquer dúvida se Ronaldo esticou ou não o braço no segundo gol do Maracanã. Gilberto na lateral direita, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba, compondo a linha de defesa. O meio-campo começando ali com Nico Acevedo, passando por Everton Ribeiro e Jean Lucas. Esse é o meio-campo melhor que tem à disposição nesse momento. E no ataque, Fred, eu pararia de invenções no momento e começaria com Kaique no lado direito, que é o jogador que se sente mais à vontade de atuar naquela faixa do campo, que emula melhor o que a Ademir sabe fazer. Um Sanabria na ponta esquerda, ainda que esse atleta não esteja ainda 100% adaptado ao que Rogério gosta que um ponta faça, né? Rogério é um cara que valoriza muito que os pontas participem da fase defensiva. Mas o que ele não pode fazer é ficar brincando de improvisar jogadores que não contribuem nem na fase defensiva, nem tampouco na ofensiva, fazendo com que o time perca poder de fogo e amplitude. E aí o William José fazendo a função de centroavante de 9, até porque é o único jogador que no momento possui 100% dessas características. Os outros que jogam por ali, que jogarão por ali, ainda são atletas que podem fazer isso em circunstâncias muito específicas, a exemplo do jovem garoto da base, Thiago, que também parece que não estará disponível para esse jogo. Ele sofreu uma entorse no joelho, o tratamento será conservador, mas ainda não vai estar disponível para esse jogo, Fred. Então, assim, esse seria os meus 11 titulares para começar esse jogo, até por características do Bahia e do adversário. O Cruzeiro é um time que marca pressão muito em bloco alto, é um time que tem, diferente do que a gente costuma falar aqui sobre algumas outras equipes desse brasileiro, que tem uma forma de jogar jogando em casa, uma forma muito diferente jogando longe de seus domínios. O Cruzeiro é muito, 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 muito homogêneo, jogando longe e perto do Mineirão, né? Jogando perigoso, do Mineirão, viu? Perigoso, time chato. É um time muito chato, muito perigoso, é um time que não tem vergonha de marcar lá em cima, marca a pressão o tempo inteiro, é um time muito bem preparado fisicamente. É bom a gente lembrar que esse Cruzeiro abriu mão de algumas coisas ao longo da temporada para chegar voando mesmo nessa altura, e eu acho que está fazendo a diferença, né? Quando a gente vê um Cruzeiro que dá 2-2-0 contra o Galo Mineiro, é um time que não só encara a competição com seriedade, mas é um time que, para mim, também tem condições físicas de jogar em alto nível, diferente de algumas outras equipes que já vêm com um número muito grande de partidas. Não que isso seja uma justificativa, mas é uma explicação muito salutar para, eu acho, que o bom momento físico que o Cruzeiro vive, né? Além dessa fase maravilhosa de Caio Jorge, que também é um grande jogador, que vive um ótimo momento e que na Copa do Brasil decidiu em favor da Raposa. Eu acho que é um jogo muito complicado, não sei o que a Bet Nacional preparou para a gente em termos de odds, mas já adianto que é um jogo que é muito difícil apontar favorito, porque de um lado a gente tem um mandante invicto que vive mau momento versus um outro time que talvez viva aí a sua melhor fase na temporada. Das 4 partidas que a gente trouxe, essa é a que traz odds mais equilibradas. Tá?
mas com um favoritismo claro para o Bahia, tá? Não é um favoritismo largo, mas o Bahia paga 2,37 e o Cruzeiro 3,17, com empate pagando 3,10. Tá? Veja, eu não iria no Bahia, ainda que a odd esteja acima de 2 para um mandante invicto. Eu não sei se eu teria coragem de ir no Cruzeiro, mas o desenho do jogo para mim tá perigoso para o Bahia por tudo que a gente trouxe até aqui. Uma certa baixa de uma oscilação emocional pós-Copa do Brasil, um número de desfalques muito acentuado. Eu acho que é até normal o comportamento. É O Bronca normal, vai ser superar isso, Fred. Porque, assim, eu não gosto de time que é muito frio, não. É bronca porque. Desculpa, Tete. Assim, o ideal para o Bahia é que o time fosse frio e não assimilasse. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que os times eles precisam, de vez em quando, perceber que as pancadas acontecem, porque mais para frente isso pode até ser salutar, tá? Assim, de absorver isso ó, e colocar outro objetivo e não fingir não, e não agir como se tivesse sido pouca coisa, porque para a torcida não foi pouca coisa. Assim, o que o Bahia perdeu, e sobretudo a forma como se desenhava, perdeu uma oportunidade muito grande, que apesar de todos os investimentos do Grupo City, então, não sei se todos os anos vai ter oportunidades como essa. Repito, Flamengo e Palmeiras caíram nas oitavas de final. Assim, então não foi assimilar isso faz parte também do processo. E essa odd aí, tá? Se eu fosse alguém, eu iria no Cruzeiro, tá? Que meus amigos torcedores do Bahia, me desculpem, tá? Fui escolhido aí torcedor benemérito aí das últimas semanas, mas eu acho que 3,17 pro Cruzeiro tá muito. Veja só, Fred, eu não sei como é que tá empate ou Cruzeiro, mas parece ser uma odd, deve ser uma odd apetitosa aí. 1,53, 1,53. Então uma eu preferia fechar os olhos. Eu preferia fechar os olhos. No meu perfil mais conservador de pitaqueiro, eu acho que uma duplinha desse jogo aí com algum outro jogo que tiver interessante na rodada, a gente vai passar rapidamente, né, pelas odds vai fechar jogos. O programa com isso. De repente pode ser interessante. Outro caminho é ir no empate seco, porque eu acho que como o Bahia encara o Brasileirão com um espírito diferente, como costuma jogar bem na Fonte Nova, isso levando em consideração o cenário complicado dessa partida e os fatores emocionais que a gente também já mencionou em razão do tricolor baiano, talvez o empate seja o resultado que pudesse acontecer aí. Sobrando uma graninha, jogando com responsabilidade, eu acho que eu iria de empate seco ou empate ao Cruzeiro. Acho que, de fato, é um jogo para ficar longe aí das perspectivas do Bahia. Obviamente, torcendo para que o Bahia queime minha língua e vença a partida, né, enquanto torcedor. Mas, enquanto apostador, eu acho que está mais no cenário para o empate ou Cruzeiro. É isso, tá? Obviamente, vocês todos já sabem, cobertura completa dessas partidas aqui no nosso canal, 45 minutos, NE45, né? Tem pós-jogo de Vitória e Fortaleza e Vitória, Red Bull Bragantino e Sport, tá? Vasco e Ceará e Bahia e Cruzeiro. Depois do pós-jogo de Bahia e Cruzeiro, tem o raio-x da rodada, tudo isso na noite e madrugada de segunda-feira, tá? Para a gente fechar o programa, a gente traz aqui o novo aplicativo da Bet Nacional, o novo app da Bet Nacional, app da Bet Nacional. E agora, Ravel, nesse último quadro, a gente escolhe a melhor aposta da rodada, tá? A gente tá aqui com as odds da rodada. Eu vou passar os jogos em que não envolvem as equipes do Nordeste, tá? No sábado, Grêmio e Mirassol. Grêmio 2,28, Mirassol 3,32. Palmeiras e Inter. 1,60 para o Palmeiras. Olha um jogo bom aí para combinar. 5,98 para o Inter, tá? Palmeiras apontado aí como o maior favorito de toda a rodada, tá? Palmeiras e Inter. Palmeiras 1,60. Inter 5,98. Fluminense 2,07. Corinthians 4,07, tá? No domingo, Atlético Mineiro 1,85, Santos 4,38.
Eu errei quando eu disse que o Palmeiras era o maior favorito da rodada. Mesmo fora de casa, o Palmeiras é o mandante de maior favoritismo da rodada, tá? 7,78 paga o Juventude e o Flamengo paga apenas 1,42 jogando lá no Alfredo Jaconi. São Paulo no Morumbi 2,22 contra 3,53 do Botafogo. Essas são as apostas, tá? Envolvendo jogos sem clubes do Nordeste. Digo aqui de saída que as minhas apostas para esse contexto são Palmeiras contra o Inter, tá? Palmeiras contra o Inter. E eu vou pegar essa que Ravel jogou do empate mais Cruzeiro. Essa pode ser uma dupla aí interessante, tá? Vou até abrir aqui o próprio aplicativo para fazer uma simulação de quanto ficaria, Ravel. Estou abrindo aqui, Brasileirão da Série A, Palmeiras. Deixa eu abrir o jogo aqui do Bahia. E coloco a dupla hipótese aqui, tá? Cruzeiro mais empate. Dessa forma, essa dupla paga 2,45, tá? Vitória do Palmeiras sobre o Inter e empate ou vitória do Cruzeiro sobre o Bahia. A gente poderia colocar aqui, talvez, o Red Bull Bragantino contra o Sport, tá? O Red Bull Bragantino não é muito confiável, não. Tá? Não é muito confiável, não. Mas o Sport muito. Eu vou trazer outra sugestão, Fred. Ele não escolheu acreditar, mas Fred tá quase querendo acreditar. Se botar o Red Bull Bragantino, sobe para 4,58. Fala, Ravel. Vou trazer, então, outra sugestão aqui. A minha melhor aposta da rodada, Bet Nacional, novidade que a gente está tendo nesse pré-rodada com o novo aplicativo da Bet Nacional, com você podendo acompanhar tudo por lá no meio mobile, que é uma diferença, né? Atualizações em tempo real. É Fluminense e Corinthians. Eu colocaria uma graninha no tricolor carioca, junto com essa dupla que eu já tinha sugerido aí de empate ou Cruzeiro no jogo em Salvador. Fluminense é um time que costuma mandar bem no Maracanã, vem empolgado pela classificação à semifinal da Copa do Brasil. O desempenho dentro de casa é um desempenho que apetece o torcedor e o apostador. Então, a minha aposta da rodada, a minha melhor aposta da rodada, Fred, seria uma duplinha aí entre Cruzeiro ou empate no jogo contra o Bahia e a vitória do Fluminense seco contra o Timão, o Alvinegro Paulista. Perfeito, Ravel. Cássio, qual é o caminho aí? Vamos... Palmeiras, Fluminense, Bahia, Red Bull foram os times mais citados aqui. Fluminense e Palmeiras. Fluminense classificado. Aliás, tanto Fluminense quanto Corinthians, né? Vai ser um jogo que pode até ser a final da Copa do Brasil, na verdade. E o Palmeiras, porque tende a ser o concorrente aí, um concorrente... Um bom retorno, 3,31 essa dupla de Cássio. 3,31. O que é unânime entre todos nós? O Palmeiras. Então, a melhor aposta da rodada, eu diria que está envolvendo o Palmeiras. Uma dupla ali, uma tripla aqui, mas um time foi unanimidade nas nossas análises. O Palmeiras contra o Internacional. Então, essa... fica sendo a dica mais segura da gente aqui, com algumas, né, possibilidades aí de você fazer uma dupla, de você fazer uma tripla. Só para registrar, eu não citei, mas concordo, tá? Palmeiras, para mim, é uma excelente aposta aí para quem quiser colocar um troquinho. Dessa forma, fechamos mais um pré-rodada e nos encontramos em cada novo vídeo, em cada nova live aqui do 45 Minutos, caminhando para os 100 mil inscritos. Para isso, precisamos da força de vocês. Se você assistiu esse vídeo inteiro, porra, é claro que você gostou. Você assistiu mais de 1h30 de conteúdo. Então, deixa a curtida, joga no grupo de WhatsApp que você faz parte, deixa teu comentário aí para a gente dividir essa experiência, tá? E, sobretudo, vai lá em cima, vê se você está inscrito aqui no nosso canal. Se tiver, vê se você ativou as notificações. Caso não esteja, se inscreve, ativa as notificações. A gente precisa muito da força de vocês, tá? Porque chegar em 100 mil tem um simbolismo muito grande. O 45 Minutos vai abraçar esse simbolismo, vai trazer novidades, novos investimentos, novos produtos, uma nova cara que o nosso canal vai ter. Mas contamos sempre com o apoio de você para que tudo isso seja possível. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.